Olá, sejam bem-vindos ao curso de Introdução ao Apocalipse. Eu sou o irmão Átila e vou estar com vocês neste curso. Esse curso é um curso bem rápido, um curso bem simples, mas de grande importância. Neste curso nós vamos dar uma noção geral, um panorama geral do capítulo 1 de Apocalipse, mostrando a origem do livro de Apocalipse. Vamos passar também os símbolos utilizados no Apocalipse, aplicação e utilização dos símbolos, leitura do capítulo 12, 13 e 17. Na verdade, eu vou fazer pouca coisa nesse curso, porque esse curso nós temos várias animações em 3D, inclusive da leitura do Apocalipse, onde eu coloquei algumas legendas, e também eu coloquei uma pregação do pastor, um estudo do pastor Luiz. E como esse estudo ele já está bem explicado, eu apenas dividi em separei em duas partes, né, esse curso, então vai dar para vocês terem uma boa noção dessa introdução do Apocalipse. Por que é importante estudar o Apocalipse? É importante estudar o Apocalipse porque você vai saber aquilo que vai acontecer. É importante também porque no capítulo 5 de Apocalipse, depois vocês podem ler, ou também podem ver no 3D, que havia um livro. Esse livro era o livro que tinha as coisas do final dos tempos. E esse livro estava selado com 7 selos. Então não era qualquer pessoa que poderia abrir esse livro. E quando João viu isso, ele começou a chorar, porque o anjo perguntou: tem alguém digno de abrir esse livro? E não apareceu ninguém. E depois um dos anciões chegou para João e falou: não, existe um que é digno de abrir o livro, de abrir esse livro, de mostrar o conteúdo desse livro, que é Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Então hoje Jesus já abriu o livro, nós temos acesso a esse conhecimento que as pessoas do passado não tinham. Só que eu vejo que a igreja não dá valor a isso. Então, esse conteúdo do que vai acontecer no final dos tempos é um privilégio àqueles que têm acesso a esse conteúdo, como nós, na época em que nós estamos vivendo. Só que a igreja não dá valor nisso. Então, é importante que você, depois que fizer esse curso, continue estudando o Apocalipse. Por quê? O Apocalipse é um livro que foi escrito para as pessoas não entenderem. É isso mesmo. Não é para qualquer pessoa entender. Então ele foi feito para as pessoas não entenderem. As pessoas têm que estudar. Então os santos de Deus vão entender. Por quê? Os santos vão estudar as profecias. Então é necessário estudar as profecias para desvendar os códigos e os sinais contidos no Apocalipse. Aqui nesse curso nós vamos falar de alguns sinais, de alguns símbolos que estão contidos no Apocalipse, e você já vai entender, pelo menos nesses capítulos que nós vamos ler, você já vai entender o conteúdo, mas logicamente que não vai se esgotar aqui. Se você estudar mais as profecias, você vai colocar todo esse conteúdo no tempo e vai entender muito mais de todas as partes do Apocalipse. Então esse curso aqui é apenas uma introdução. No próximo bloco nós teremos a leitura do capítulo número 1 do Apocalipse. Então é a leitura que está acompanhada de uma animação 3D. Eu coloquei algumas legendas, então vai dar para você entender muito bem a origem do livro do Apocalipse. Eu quero pedir desculpas para vocês porque o áudio não está muito bom, tem um pequeno ruído no fundo, meu microfone quebrou e eu ainda não tive condições de arrumar outro. Na verdade eu arrumei outro, mas o outro não está, esse outro microfone que eu arrumei, ele tá deixando ruído. Então eu estou meio sem tempo para corrigir esse ruído, e eu vou gravar assim mesmo com esse pequeno ruído, mas o importante é o conteúdo. Apocalipse, capítulo 1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus me deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo.
Cristo enviou seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e, pela sua morte na cruz, nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem! Ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta que me disse: escreva num livro que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas.
símbolos do Apocalipse. Então, para entender o Apocalipse, é preciso estudar as profecias. Então, nas profecias é que vão estar os códigos, os significados desses códigos que nós vemos no Apocalipse. Se nós não estudarmos as profecias, você vai estar lendo o Apocalipse e não vai estar entendendo nada. Então, quando nós vamos até as profecias e nós pegamos os significados dos códigos que estão em Apocalipse, aí nós conseguimos entender o conteúdo de Apocalipse. Então, como eu falei no bloco anterior, né? Não é para qualquer um. Precisa estudar. E não é pouco também que se precisa estudar. Precisa estudar muito para poder decifrar esses códigos corretamente. Então, no próximo bloco, nos próximos 2 blocos, nós teremos aí um estudo do pastor Luiz, que vai estar falando sobre esses códigos, vai estar mostrando com detalhes essa tabela de conversão profética, para que vocês possam entender os livros de Apocalipse que nós vamos ler em seguida. Tudo bem? É um prazer muito grande estar com você mais uma vez, hoje especialmente, para estudarmos os símbolos das profecias. Hoje você saberá como entender as profecias. E esse tema é maravilhoso, hein? Maravilhoso. Então preste muita atenção, pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno e acompanhe comigo. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 10, está escrito como se estuda a Bíblia. Veja só, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Olha, um pouco aqui e um pouco ali. Querido amigo, querida amiga, a Bíblia Sagrada apresenta todos os temas. Ela revela tudo realmente, como vimos no tema anterior. Então, uma coisa as pessoas não entendem. Por exemplo, se a pessoa quer estudar sobre a volta de Jesus, ela não vai encontrar na Bíblia uma página que fale tudo sobre a volta de Jesus. Também, se ela deseja estudar sobre a morte, a doutrina da morte, você não vai encontrar um índice na Bíblia com todos os temas, e aí você vai lá na página X e encontra tudo sobre aquele assunto. Não, isso não. A Bíblia Sagrada é um livro diferente, entendeu? Ela apresenta todos esses temas, esclarece cada um deles, mas você precisa examinar os textos em lugares diferentes. Você pega um versículo em Isaías, um outro em Mateus, um outro no Apocalipse, um outro em Daniel, um outro em Gênesis, falando do mesmo assunto. Aí você junta todos os textos e aí você entende aquele tema. Por isso o profeta Isaías diz que se estuda a Bíblia da seguinte forma: preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Assim se estuda a profecia do Apocalipse e também se estuda a Bíblia toda, não só do Apocalipse, mas da Bíblia toda. Então vamos saber hoje alguns detalhes importantes das profecias para sabermos como devemos entender segundo a vontade de Deus. Então vamos conversar sobre isso, tá legal? Me acompanhe aqui e vamos ver isto na Bíblia. Na Bíblia. Nós vimos na reunião passada, no nosso encontro passado, que a profecia não se entende como se lê, está lembrado? E aí vem a questão seguinte: a mulher vestida de sol, a besta que sai do mar, os 4 anjos nos 4 cantos da terra. Então nós temos algumas palavras-chave. Nós temos palavras principais que aparecem na profecia, como animal, mulher, água, um dia, ventos, chifres, cauda. Por exemplo, você encontra ali a palavra mulher. E aí precisamos saber o que tudo isso quer dizer exatamente. Veja um exemplo aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, e agora eu vou ler os versos 1, 2 e 3. Diz assim, viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou por terra,
e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Veja, uma leitura dessa é confusa para muita gente. Então nós precisamos saber o que essas palavras significam. Por exemplo, quando a profecia fala animal, o que significa animal? Vamos começar por essa daí, tá? Animal. O que quer dizer isso? Em Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 1, fala que Daniel teve uma visão de 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Aí no versículo 17, do mesmo capítulo 7 de Daniel, ele diz, esses grandes animais que são 4, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, ó, você pode fazer a mesma coisa com a sua aí, ele diz assim, ó, claramente está bem aqui, Daniel 7,17. Esses grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então o profeta Daniel, a própria Bíblia diz que animal significa rei. Se forem 4 animais, são 4 reis. Percebeu? Agora, no versículo 23 do mesmo capítulo 7 de Daniel, ele diz, o 4º animal será um 4º reino na terra. Então animal pode significar rei ou reino. Depende aí do contexto que você está pesquisando. Já sabemos, portanto, que animal significa rei ou reino. Agora, o que significa mulher em profecia? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, como eu estou abrindo aqui, ó, no versículo 23, aí o apóstolo Paulo, ele diz o que quer dizer mulher em profecia. Aqui, ó, Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Viu? Então, mulher significa igreja em profecia. Ok? Mulher, igreja. Efésios 5, 23. E o que quer dizer água? Por exemplo, a besta saiu do mar. Água, muita água. O que quer dizer água? Aqui em Apocalipse 17, versículo 15, nós temos a resposta. Observe comigo, acompanhe comigo 17:15 de Apocalipse. Está escrito assim, ó. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, mulher em profecia quer dizer igreja e água em profecia quer dizer povos. Recapitulando, animal, rei ou reino, mulher, igreja e água, povos. E tem muito mais. E mais, a Bíblia fala também de ventos. Os anjos estavam segurando os ventos. O que quer dizer ventos? Ventos em profecia quer dizer guerras. Está escrito em Jeremias, capítulo 51, versículos de 1 a 5. Ventos quer dizer guerras. Não esqueça. E tem mais. A Bíblia diz que a besta tinha 10 chifres. E outra besta tinha 2 chifres. O que quer dizer chifres? Chifre em profecia significam 3 coisas. Poder, rei ou reino. Isso está em Apocalipse 17, versículo 12. Percebeu? Chifre quer dizer poder, rei ou reino. E tem mais. Observe agora a palavra tempos. A Bíblia diz que o povo de Deus seria perseguido por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Está em Daniel 7, 25. O que quer dizer tempos? De acordo com Daniel 11, verso 13, tempos quer dizer anos. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. 3 tempos, 3 anos. 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Então, tempos quer dizer anos. E tem mais. A Bíblia diz que o dragão queria devorar a mulher. E dragão em profecia quer dizer Satanás. Está em Apocalipse 12, versículo 9. Dragão, diabo ou Satanás. E tem mais ainda. Temos uma outra palavra aqui muito comum na profecia. Cordeiro. Diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1,29, Cordeiro refere-se a Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, em profecia, Cordeiro quer dizer Jesus. E agora uma palavra que não é muito comum. Diz a Bíblia que o dragão tinha uma cauda, um rabo, e esse rabo arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu. O que quer dizer cauda em profecia? De acordo com Isaías, capítulo 9, versículo 15, cauda quer dizer falso profeta.
Veja, cauda quer dizer falso profeta. Quando diz a Bíblia que Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu, significa que com o seu engano, com a sua forma enganosa de agir, com a sua falsidade, Lúcifer conseguiu enganar 1/3 dos anjos. É isso que significa lá Apocalipse 12, versículo 3 e também o 4. Agora, o que quer dizer estrelas? Diz a Bíblia que a mulher tinha uma coroa e nessa coroa 12 estrelas. O que significa estrelas de acordo com a Bíblia? Em Daniel 12, versículo 3, estrelas refere-se aos pregadores do Evangelho. E em Apocalipse 12, verso 4, diz que estrelas está ligada a anjos. Portanto, resumindo tudo, estrelas em profecia quer dizer mensageiros. Mensageiros. Tá legal? E agora que sabemos o significado dessas palavras, então, por favor, me acompanhe agora atentamente no significado geral de tudo isso. O que tudo isso tem a ver comigo e com você. Você viu aí os símbolos das profecias. Agora, com essa tabelinha de conversão profética, você consegue entender qualquer profecia da Bíblia. Vamos a um exemplo? Vamos. Apocalipse 13, versículo 1. Aquilo que é mais contundente no Apocalipse. Veja, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Ó, eu li e não entendi nada. Você leu e não entendeu nada, não é verdade? Agora, com esses símbolos das profecias, nós podemos entender. Quer ver? Vi emergir do mar uma besta. Bom, besta é animal. E já sabemos que animal significa rei ou reino. E diz que a besta sai do mar. Mar é água. E água em profecia quer dizer povos. Então, uma besta que sai do mar não existe. Mas, besta, reino. Mar, água, povos. Então, a besta que sai do mar é um reino que se levanta do meio dos povos. Percebeu agora como dá para entender melhor a profecia? Porque agora você tem a tabelinha de conversão profética. E ainda mais, diz que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Chifre, você já sabe o que significa chifre. Chifre quer dizer poder, rei ou reino. Nesse caso, uma besta que sai do mar com 7 cabeças e 10 chifres é o seguinte, um reino que se levanta do meio dos povos e que tem muito poder, porque tem 10 chifres. Veja um outro exemplo muito claro, aqui no próprio texto do capítulo 12 de Apocalipse. Quando ele diz que ele viu uma mulher, um sinal e uma mulher vestida do sol. Mulher significa igreja. Agora você já sabe. E no Apocalipse existem 2 mulheres. Uma no capítulo 12 e uma no capítulo 17. Portanto, 2 igrejas, 2 caminhos. Pegou? Entendeu? Assim, com esses símbolos das profecias, nós entenderemos qualquer profecia da Bíblia. Não é maravilhoso isso? Claro que sim. E aí você deve estar pensando, pastor, por que a profecia foi escrita nessa linguagem simbólica, aparentemente complicada? Por uma razão muito simples. Quando o Apocalipse foi escrito, os cristãos estavam sendo perseguidos. Então Deus permitiu que as profecias fossem escritas em símbolos, para que as pessoas não destruíssem a Bíblia, porque se elas percebessem que as profecias falavam e falam delas, então elas destruiriam a Bíblia. Por isso, Lucas 8, verso 10 diz, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Assim, nós entenderemos pela graça de Deus.